a todos os irmãos ouvintes aí que estão presentes com a gente nessa live. É com grande alegria que neste domingo nós iniciamos mais um capítulo de Gênesis 27. Para você que está chegando agora, Maíra e todos que estão acompanhando, gostaria de dizer que as nossas lives estão sendo gravadas, estão sendo postadas no nosso YouTube, no canal do YouTube, Uma Nova Consciência, Dr. Éristo Mourão. Estão sendo todas postadas e também aqui no Reels, no Instagram. E a gente espera que você que está no propósito esteja acompanhando todos os dias no seu primeiro horário do dia, às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e aos domingos às 8 horas. A gente deixou no domingo às 8 horas, porque domingo talvez seja um dia que as pessoas queiram descansar mais, dormir um pouco mais, porque durante a semana é muito corrida, então dia de domingo é o dia que as pessoas gostam de descansar mais, e nós gostaríamos que todos que estão nesse propósito pudessem estar começando o dia bem com a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. E que essa palavra de Deus possa a cada dia te impactar mais e mais. A Marinalva, que está entrando agora com a gente, e todos aqueles que já estão aí ao vivo, nós agradecemos. E eu peço que vocês que estão aqui seguindo na live, vai lá no nosso Reels no Instagram e deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, porque isso é muito importante para que nós possamos alcançar muito mais pessoas. Se você tem um grupo de família e fala assim, você já sonhou na vida ou já desejou ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, agora nós estamos tendo a oportunidade de poder acompanhar através desse propósito de fé 365 no Instagram, @EristonFerreiraMourão, ou no YouTube, Uma Nova Consciência, Dr. Éristo Mourão, essa leitura diária da Palavra de Deus, que traz para a gente tantos ensinamentos, que traz para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, uma mensagem de fé, de amor, de esperança, e que também é um manual de vida. A Palavra de Deus é um manual de vida para que nós possamos ser abençoados nessa terra. Então vamos aí, vocês que já estão entrando, Patrícia que está aí já online, que nós ao vivo, que nós possamos então iniciar nesse dia de domingo, primeiro dia da semana, mais essa leitura diária, Gênesis 29. Aliás, desculpe, Gênesis 27. E só para fazer uma observação, eu fiz questão aqui de trazer uma pintura minha, que eu também faço pintura em tela, para vocês poderem sentir mais o contexto desse propósito, que tudo que nós estamos fazendo, toda essa leitura aqui de Gênesis, e que toda a Bíblia, ela direciona para Ele, para o Messias, para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui, da família de Abraão, todos os seus descendentes vão chegar a Jesus. E a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crer terá vida eterna. E a palavra também fala que nós somos irmãos em Cristo, tendo como Pai Deus, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então ele, que o Cordeiro de Deus, lembre lá de Abraão, ao sacrificar, ir para sacrificar Isaac, seu único filho, Deus providencia o Cordeiro para substituir aquele sacrifício vivo. Então ali é o prenúncio de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele viria para poder substituir-nos em sacrifício para a remissão dos nossos pecados, para que todos aqueles que o amam, todos aqueles que creem nele, não mais tenha como salário do pecado a morte, mas que nele possam ter a vida eterna. Então esse quadro eu fiz em 2001 e fiz questão de trazer porque tudo isso que nós estamos fazendo é para te aproximar mais da comunhão com Cristo Jesus. Então vamos iniciar aqui Gênesis 27. E aconteceu que como Isaac envelheceu,
E os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traz-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, e para que ele te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu sou homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como um enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção? Paramos aqui para fazer uma pequena reflexão. Rebeca já teve de Deus a mensagem de que o menor dominaria sobre o maior. O menor foi o caçula. Jacó nasceu depois de Esaú. Esaú, homem cabeludo, ruivo, era homem de caça. E seu pai tinha mais predileção a Esaú, como nós vimos no capítulo anterior, do que a Jacó. E já Rebeca tinha mais predileção a Jacó do que a Esaú. Nós falamos sobre isso no vídeo, no live anterior. É bom que vocês, se não acompanharam até agora, vão lá depois dessa live e vejam, para que vocês possam entender bem o contexto das passagens bíblicas que nós estamos desenvolvendo nesse propósito de fé 365 a cada dia. Então aqui, sabendo Rebeca que Deus tinha um propósito para Jacó de abençoá-lo, e que ele seria pai de uma grande nação, e que a prosperidade, a bênção cairia sobre ele, que o menor reinaria sobre o maior, ela então arrumou um jeitinho para que isso acontecesse. Ou seja, assim como Sarai arrumou aquele jeitinho para que pudesse Abraão ter um filho da promessa, que ela pegou a sua serva egípcia Agar e deu a Abraão para que ele pudesse conceber com Agar um filho que foi Ismael, e assim receber a promessa de Deus. Ou seja, o homem tentando fazer aquele ajeito para poder conseguir alcançar aquele propósito que Deus tem para a sua vida, mas que Deus tem um tempo certo para isso. O homem sempre querendo desviar por caminhos mais estreitos, por caminhos mais curtos, aliás, por caminhos mais rápidos, usando das suas forças, usando das suas, como se diz o Chaves, né, Chapolin, das suas astúcias, para poder conseguir alcançar aquilo que é propósito. Às vezes usando de engano, usando de malícia, usando de artifícios que não são legais. E se você tem promessa de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que você tem promessa de Deus para a sua vida, não precise querer dar ajudinha a Deus para que essa promessa se cumpra, porque mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, ela irá se cumprir. E toda vez que nós tentamos dar aquela ajudinha para Deus, tudo dá errado. Às vezes nós buscamos os caminhos mais curtos, mas Deus às vezes quer que você passe por algumas provações, Deus quer que você passe por algumas experiências para preparar você para receber a sua bênção. Para quando você receber a sua bênção, você não jogue fora. E aqui Rebeca tentou dar um jeitinho. Nós com essa mania, né? Deus se fez homem na sua humildade para nos servir.
E às vezes nós queremos fazer de Deus, né, para nos servir. Então, prestem muito bem atenção nessas passagens, que elas trazem mensagens poderosas para a nossa vida. Então, Rebeca pede a Jacó que pegue ali uns cordeiros, uns cabritos, para que ela possa fazer um guisado para o pai, para que eles possam enganar Isaac, para que Jacó e não Esaú recebam a bênção. Aí Jacó fala, mas espera aí, meu irmão, ele é peludo, tem muito pelo, eu sou liso. Aí Rebeca fala, pode deixar que tudo isso nós vamos providenciar para enganar, a palavra certa, enganar o seu pai. E vocês lembram que Jacó, a origem do nome de Jacó é enganador, trapaceiro? Então, lembra que eu falei para vocês escolherem bem o nome dos seus filhos? Aquilo que traz o sentido para o nome do seu filho? Porque isso traz um grande peso para a vida do seu filho. Tanto nas escolas, com os bullying, quanto as dificuldades de escrever, quanto também no sentido espiritual para a vida do seu filho, para aquilo que pode estar repercutindo durante toda a vida nele. Então aqui, Jacó ainda adverte a mãe, mas querer eu, que ao invés de receber a bênção de Deus, porque já sabia que ele já tinha combinado com Esaú, lembra ali no que preparou ali aquelas lentilhas para trocar com Esaú a primogenitura pelas bênçãos, né, pelas lentilhas, por aquele cozido que ele havia feito. Então ali naquele momento, Esaú, ao trocar a sua primogenitura que vinha juntamente com a bênção do pai por aquelas lentilhas, naquele momento Jacó sabe que as bênçãos da primogenitura teria que ser para ele. Aí ele adverte a mãe, trocarei essas bênçãos pela maldição? Aí ela fala, deixe que essa maldição venha sobre mim. Aquela forma nós fazemos de tudo para poder alcançar os nossos objetivos, sem se importar se isso está sendo bênção ou maldição para a nossa vida. Então, antes de você entrar em qualquer propósito, antes de você ter qualquer atitude, pense bem, veja se isso está consonante com os princípios cristãos. Para você que se julga cristão, verifique se isso está realmente alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. E se você não está querendo dar aquele jeitinho para poder dar aquela ajudinha a Deus, e Deus não precisa da nossa ajuda. Às vezes Deus nos usa como instrumento dele para as bênçãos. Então assim, é deixar que Deus nos use no tempo certo. Mas isso não é querer fazer alguma coisa errada pensando que você está contribuindo ou ajudando a Deus. Pelo contrário, isso vai estar trazendo maldição para a sua vida. Então, continuando, a mãe fala, deixe que essa bênção, então, essa maldição venha sobre mim, que você não precisa preocupar. Porventura me apalpará meu pai, serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim a maldição e não bênção. E disse a sua mãe, continuando, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traz-me. E depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, as roupas de Esaú, seu filho mais velho, que ele tinha consigo em casa, que tinha um cheiro de Esaú, e vestiu a Jacó, seu filho menor. O menor irá sobrepor-se ao maior. E com as peles do cabrito cobriu as mãos lisas de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai, e disse, meu pai. E ele diz, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Procurando os meios escusos para serem abençoados. Terrível, né? Maior é para você ver como que vai ser o desenrolar dessa história e o que vai vir sobre a vida de Jacó. Todas as provações e tudo aquilo que ele fez, como que isso vai ser restituído para ele. Sim, ele vai ter bênçãos, mas vai passar por muitas dificuldades para que ele possa aprender que é melhor ter comunhão com Deus, ter fé e confiar no Senhor para que as coisas aconteçam no tempo certo, do que buscar formas enganosas para poder alcançar aquele objetivo ou aquele propósito. Então disse Isaac a Jacó, chega-te agora,
para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? Ele ainda teve a oportunidade de se arrepender. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos atrás com algumas atitudes nossas. Deus manda sinais e às vezes nós não estamos perceptivos a esses sinais. Deus às vezes nos mostra que talvez o caminho que você esteja tomando não é o caminho que Ele gostaria. Se você tem interesse e vontade de realizar algo, um objetivo na vida, e as coisas não começam a não dar tão certo, e você vai insistindo com aquilo, e as coisas não vão dar certo, você vai insistindo porque você entende que você tem que conseguir aquilo a qualquer custo. Eu te digo agora, preste atenção aos sinais que Deus vai mandando. Seja perceptivo, porque nesse momento Deus pode te livrar de um acidente, de uma viagem. Nesse momento Deus pode te livrar de uma armadilha. Nesse momento Deus pode estar te livrando de uma maldição, de um prejuízo, de uma separação, de uma desgraça para a sua vida. Então, que seja a sua vida uma bênção. Por isso, veja os sinais que Deus está te mostrando ao longo da sua jornada. Esteja perceptivo. Por isso que a palavra de Deus fala: sejais consciente, ou seja, vigiai e sempre orai. Sempre busque a presença de Deus, porque Deus vai te dar sabedoria. Mas, acima de tudo, esteja sempre consciente a todo momento, perceptivo a todos os sinais que te advêm. E não o conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? Ele diz: sou eu. Então diz: faz chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que minha alma te abençoe. E chegou, comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu Isaque. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Essa passagem aqui é um prenúncio de algo terrível que nós conhecemos, que Jesus Cristo passou. Onde Judas beija Jesus, traindo o Filho de Deus. O propósito que Jesus tinha era o reino de Deus, e Judas pensava que era o reino da terra. Achando Judas que naquele momento Jesus, então, com seu poder, poderia agir com seu poder milagroso e tomar o reino de Roma, causar uma grande rebelião. Então aqui é um prenúncio daquilo que Judas faria lá, beijar o Filho de Deus, o Filho da promessa. É uma forma de traição, de enganação. Aqui o beijo também traz esse sentido para essa história aqui de Isaque e Jacó. O beijou, para que Isaque pudesse sentir o cheiro, e a roupa que Jacó estava vestido era a roupa de Esaú. Então chegou e beijou, então sentindo o cheiro das suas vestes, sabendo então que realmente era Esaú, enganando o pai aí com o cheiro, ao beijar, engana com o cheiro. Talvez você esteja abraçando pessoas, beijando pessoas, mas não está sendo verdadeiramente transparente com essa pessoa em seu coração. Então fica aí uma mensagem: seja sempre transparente. Não use algo tão sagrado, tão santo, que é o beijo, que é um sinal de amor, que é um sinal de unidade, que é um sinal de bênçãos também, porque antigamente existia isso, né? O filho ia pedir bênção para o pai e beijava a mão do pai. Ainda muitos filhos fazem isso. Uns beijam o rosto. Então, um sinal de afeição, de afeto, de coração limpo, de amor, de sinceridade. Então, muitas pessoas, elas usam, às vezes, de artifícios para enganar, e usam um sorriso, usam uma palavra mentirosa, usam de um abraço, usam de festas para poder aproximar e conseguir aquilo que elas querem.
usam dos seus recursos para poder conquistar, enfim. Que tudo que você fizer, você já seja 100% transparente com todas as pessoas que te amam, que gostam de você, porque isso é muito importante para que você possa continuar em unidade com essa pessoa, mas que a bênção do Senhor possa estar constantemente na sua vida. Então ele beijou, e eis que disse Isaque ao seu filho: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. É poético, né, gente? Que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Linda poesia, que bênção, gente. Se nós pudéssemos abençoar os nossos filhos todos os dias com palavras maravilhosas. Filho, você é uma bênção na minha vida. Você é a luz dos meus dias, aquela inspiração para que todos os dias eu possa levantar com mais força, com mais vida, por você, por amor a você. E assim continua. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, das gorduras da terra e da abundância de trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te encurvem a ti, se Senhor, teus irmãos, os seus filhos da sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Toda a vida eu fui criado pedindo bênção ao meu pai, a bênção à minha mãe, a bênção aos meus tios. Nós fomos criados com esse costume de pedir a bênção, porque o pai, os nossos pais, é canal de bênção. É aqueles que se ligam a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, quando você pede bênção ao seu pai, bênção, pai, bênção, mãe, eles falam: filho, que Deus os abençoe. Isso é divino. Filho, eu te falo, todas as noites, antes de deitar, peça a bênção ao seu pai. Isso não é vergonha para você. Você pode estar com 10, 15, 20 anos, jovens, às vezes tem vergonha de fazer isso, principalmente na frente dos outros. Você pode estar aí com 40, 50 anos, não importa a sua idade. Você pode estar com 90 anos, com seu pai com 110 anos. Chegue perto dele, honre seu pai, mas deixe que ele te abençoe, porque essa bênção vem dos céus para a sua vida. Ele é canal de bênção, ele é instrumento de Deus para abençoar a sua vida, assim como também a sua mãe. Então, e que você, pai, possa, ao invés de proferir palavras de maldição para o seu filho, quando você fala: filho, você não faz nada certo, eu só vivo sacrificando por você e você não faz nada que presta, você é burro, você é um tolo, você não tem jeito com você, eu desisto de você. Em vez de falar de palavras, ainda usarem de palavras até mais duras que eu não quero usar aqui, use de bênçãos com a vida para os seus filhos, falando: filho, Deus te abençoe, você é uma bênção, sê tu uma bênção. E nós nascemos para ser luz nesse mundo, mas nós nascemos também para ser canal de bênção para os nossos filhos, para outras pessoas e para nos sermos abençoados por elas também. Então esteja aberto a essas bênçãos de Deus, através das pessoas que Deus colocou, instituiu como autoridade na sua vida, como canal de bênção para a sua vida. E fez também ele. Então vamos lá, gente. E aconteceu que, acabando Isaque, versículo 30, e aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai. Então veio quem? Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que abençoe a tua alma, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque a seu pai: quem és tu? Ele diz: eu sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse, e abençoou, e ele será bendito. Vamos ler esse versículo novamente. Lembre-se que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó no momento que ele estava muito cansado, e para ele o que mais importava era matar a sua fome. Às vezes o que mais nos importa agora é matar a nossa fome imediata. Esquecemos
das coisas maiores que estão por vir por causa dos nossos prazeres imediatos. Nós já falamos isso anteriormente. Aqui, Esaú fica louco de raiva, porque ele viu que Jacó havia o enganado. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. Eu imagino que Esaú, nesse momento, xingou, chorou, esbravejou, prometeu matar até Jacó por ter enganado. Mas aí já não valia mais nada. Foi há muito tempo atrás, quando ele vendeu a primogenitura para Jacó, é que ele deveria ter pensado, refletido e voltado atrás. Mas ele não fez. Agora, Isaac já havia dado a bênção a seu filho Jacó. E disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo antes que tu viesse, abençoei-o? Assim diz Isaac, viu, gente? E ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, o que o pai acabara de falar aqui, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai, abençoa-me. Às vezes nós fazemos coisas que depois nós nos lamentamos muito, mas não tem volta, né? Então por isso que é muito bom ter sabedoria para poder tomar as decisões certas. Abrindo aqui para poder agradecer a presença da Cris, minha amiga de coração, de peito, meu sobrinho Gustavo, a Silva, a Poliana, minha sobrinha que está em Angelândia, e a todos que estão nos assistindo aqui. Continuem aí firme nesse propósito. Então, nós devemos pensar muito antes de tomar uma atitude, porque talvez depois dessa decisão não tem mais volta. Aí nós devemos viver com a culpa, com o ressentimento, com a mágoa, ou então, o que é melhor, né, que todo cristão deve fazer, é perdoar e continuar a caminhada. Esaú, nesse momento, nós vamos ver que ele ficou com muita ira contra Jacó, mas lá na frente ele vai entender o sentido do perdão e vai liberar isso para Jacó, e eles vão se encontrar. Mas vamos lá. Esaú, ouvindo a palavra do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Ele falou enganador, né? Já foi falando, Jacó, que significa enganador. Tanto que já 2 vezes me enganou, trocando aí a primogenitura com as lentilhas, né? O cozido, para matar a fome de Esaú quando chegou da caça, e agora tomando a bênção de Esaú. Na realidade, ninguém faz nada contra ninguém. Aqui vai uma mensagem poderosa para a sua vida: autorresponsabilidade. Esaú aqui, ele não está se responsabilizando pelos seus atos. Foi ele lá que trocou a sua primogenitura, a sua bênção lá atrás, por um prato de lentilhas, por um cozido, para matar a fome. Jacó, apenas como oportunista, um enganador em que o próprio nome fala, usou dessa sutileza, como está aqui na Bíblia, para poder receber essa bênção como herança para a sua vida. Então aprendam isso, o princípio da autorresponsabilidade. Ninguém faz nada contra você. É você que permite isso, ou você através das suas ações que faz. Aí você pode estar perguntando assim: mas quando alguma coisa vem sobre a minha vida, que eu não tenho controle sobre isso. Talvez você não tenha controle sobre isso, mas você tem controle daquilo que você pode fazer com isso que te acontece. Você pode dar significações, você pode dar um sentido diferente para isso que te acontece. Às vezes as pessoas sofrem um acidente, vão para uma cadeira de roda e lamentam pela sua vida e vivem a vida inteira naquela clausura, naquela cadeira de roda. Outras pessoas usam isso como recursos para poder ser o diferencial na vida de muitas pessoas, dar o exemplo de que a limitação do ser humano não está nas suas pernas, mas está na sua mente, no seu coração, na sua força de vontade, na sua fé em continuar. E aí nós temos exemplo de vários atletas paralímpicos, né, que deram a volta por cima e dão exemplo de motivação, de força de fé para todos nós, que às vezes temos todos os recursos físicos e que poderíamos fazer muito mais,
mas que ficamos limitados, engessados, paralisados, mesmo tendo todos os nossos recursos. Então, pense nisso e reflita sobre isso. Autorresponsabilidade. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção também. E perguntou: não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção, pai? Ele quase que ficou ali pedindo, implorando o pai. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti. Preste atenção aqui. Eis que tem posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Ou seja, as bênçãos já tinham sido para Jacó. E ele fala que o seu irmão Esaú deveria agora servir a Jacó. Como foi anunciado a Rebeca lá atrás por Deus, que o maior serviria o menor. E disse Esaú a seu pai: tem só uma bênção, pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou muito. Chorou de arrependimento, de tristeza, de mágoa, tudo ali junto ao mesmo tempo. Então respondeu Isaque, seu pai, disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Era tanta raiva, a ira que Esaú tinha no coração, que ele disse: que eu vou só esperar meu pai morrer para dar cabo à vida de Jacó. Ele não irá me enganar outra vez, como ele já fez. E ele não irá desfrutar dessa bênção. Às vezes você vê pessoas que estão recebendo bênçãos na vida, que estão prosperando, às vezes um irmão, um parente, e você começa a ter aquele ressentimento, aquela raiva, aquela inveja no seu coração. Essa mensagem é para você refletir sobre isso, para que você possa se alegrar com as bênçãos que vêm sobre a vida dos seus irmãos, das pessoas que você ama, e não desejar mal a essas pessoas. Quando você tem raiva no coração, ódio contra uma pessoa, isso não está matando a outra pessoa, mas está matando a você mesmo. Porque você que está sendo consumido por esse veneno que você mesmo está produzindo dentro de você. Você estará atraindo para a sua vida, porque você deve estar vibrando nessa energia negativa, você vai estar atraindo mais coisas ruins para a sua vida. Então, antes que isso aconteça, permita abençoar os outros e permita se alegrar com as bênçãos dos outros. Se alegre com as bênçãos daquelas pessoas que estão recebendo, porque a sua bênção, Deus, ele é tão cheio de recursos infinitos, que não é pelo fato de ele estar abençoando a vida de uma pessoa que você vai deixar de ser abençoado. Os infinitos, as bênçãos de Deus, que são infinitas, que não tem fim, ela é para todos nós. E não é porque alguém está prosperando mais que você também não possa prosperar. Foque a sua vida não no que o outro está fazendo, não nas bênçãos que o outro está recebendo, mas naquilo que você pode fazer e nas bênçãos que Deus também tem para a sua vida. Então se alegre com a vitória do outro, se alegre com as bênçãos que o outro tem recebido, com a prosperidade do outro. Porque quando você entra nesse pensamento aí de alegria e de prazer pelo que o outro também está recebendo, você está criando essa mesma energia para a sua vida, você está entrando nessa sintonia, o qual a própria palavra fala também, deixa bem claro sobre a energia do amor, que amar o próximo como a si mesmo. Quando você entra nessa energia do amor,
em relação ao próximo, você está gerando essa energia para si mesmo. E quando você gera essa energia para si mesmo, também você emite essa energia para o outro. É impossível amar o outro se você não se ama. Mas também de nada adianta amar o outro se você não se ama. É preciso que você se ame para que você possa doar desse amor, para que esse amor, essa energia do amor possa expandir para outras pessoas, que as outras pessoas recebam. Porque lembre, ser tu uma bênção. Você está nessa terra para ser uma bênção, para ser luz, para ser sal na vida das pessoas. E quando você tem inveja, rancor, ressentimento contra outras pessoas, por aquilo que elas estão recebendo e você não, você está bloqueando os canais de bênção para a sua vida. Você está numa outra frequência, frequência de inveja, de tristeza, frequências ruins, negativas, você só vai estar atraindo essas coisas para a sua vida. Pense nisso. Chegando aí o Marlon também, um abraço. Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse ao seu coração: chegar o dia em que meu pai morrer, eu matarei a Jacó. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e diz: eis que Esaú, seu irmão, te consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão. Lembra de Labão? Irmão de Rebeca? Espere para vocês verem a lambança que Labão vai fazer na vida de Jacó. Que ele que está em Harã e mora com ele ali alguns dias, até que passe essa raiva do coração do seu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, esqueça do que fizeste, então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Ou seja, agora Rebeca vê que ela precisa de agir, de tomar uma atitude para evitar uma tragédia maior. Então ela fala com seu filho Jacó para ir para a terra dos seus pais, em Ur, para que ele pudesse estar procurando seu tio Labão, para que ele pudesse ficar ali alguns dias até a ira do coração de Esaú passar, para que Esaú pudesse então com uns dias se acalmar, refletir mais e voltar atrás em relação às suas decisões. Então, Jacó ouve os conselhos e as orientações da sua mãe, porque Rebeca não queria perder os dois filhos no mesmo dia, um com a morte e outro com a maldição. Então, Rebeca usa dessa sabedoria para poder evitar esse conflito, esse contato e talvez uma futura tragédia. Você que é mãe, você tem essa responsabilidade. Você que é pai tem essa responsabilidade. Você que tem mais de um filho, e se há grande divergência entre seus filhos, você saber a causa, a origem dessas divergências, por que esses filhos não conseguem se entender, e busque orientá-los no caminho certo, busque fazer com que eles possam caminhar juntos, porque eles são sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, são irmãos e devem aprender desde pequeno a caminhar juntos. Eu lembro que meu pai, um homem de grande fé, uma pessoa assim que eu sinto muita falta, ele foi para a presença de Deus em 2013, dia 12 de outubro de 2013, e assim um vazio enorme ainda existe no meu coração e vai me acompanhar no sentido assim, da presença física dele, mas eu sei de tudo aquilo que ele me ensinou e que está dentro de mim, que me alimenta cada dia, a importância que tem na minha caminhada com minha família, com meus irmãos, com os meus filhos hoje. Eu sei que ele vive em mim através daquilo que eu hoje posso repassar para os meus filhos, dos ensinamentos que ele deixou, grandes ensinamentos, da fé que ele me ensinou a ter em Jesus Cristo. Porque todos os dias à noite ele nos fazia ajoelhar e orar, todos em família. Você desse pai, dessa mãe que se reúne com seus filhos todas as noites, na sua cama, ou em volta de sua cama, ou na mesa, ali todos sentados, ali na cadeira em volta da mesa, para orar, para ensinar a palavra de Deus, para ler. Vocês estão tendo a oportunidade, você que é pai, que é mãe aqui, através desse programa, desse projeto,
desse propósito de fé 365, está levando esse conhecimento da palavra de Deus. Talvez você fale, mas o que eu posso ensinar para meus filhos? Vocês têm aqui a oportunidade, que está no Rios aí, está lá no YouTube, no meu canal, Uma Nova Consciência, Dr. Eros Mourão, com esse conteúdo enriquecedor. Leve a cada dia para os seus filhos esse conteúdo, que vocês possam colocar aí para eles assistirem, em vez de eles ficarem na frente da televisão, vendo filmes, ou na frente da internet, vendo coisas que não vão acrescentar nada para a vida deles. Ao contrário, só vai ensinar, vai desviá-los do caminho do bem, ensinar aquilo que não deve. Talvez colocar só coisas negativas. É o que os telejornais colocam, né? A corrupção, que todo político é corrupto, e das violências que acontecem, dos roubos. Isso passa, nós temos algo no nosso cérebro que chama o fenômeno da psicoadaptação, que nós acabamos nos psicoadaptamos a todas as realidades e passamos a ver essas realidades como coisas naturais, normais. Aí nós não nos sensibilizamos mais frente ao sofrimento das pessoas, as pessoas que estão pelas ruas dormindo em papelão, enrolados em folhas de jornais, pessoas que estão ali famintas, que nós passamos por ela e ignoramos, pessoas que nos acham que estão com sofrimento, com uma dor enorme, e nós às vezes de tentarmos ajudar essas pessoas, às vezes nós até nos alegramos com isso, por nós nos sentirmos melhor do que aquela pessoa. A gente fala assim, a minha vida está assim, mas tem gente que está pior do que eu. Você se consola, nós nos consolamos às vezes com a dificuldade dos outros, com os problemas que os outros estão passando. É como se fosse um consolo para a nossa vida. Nós estamos melhor do que eu, tem gente muito pior. E não deveria ser assim o nosso pensamento. Nosso pensamento deveria ser, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? E isso meu pai me ensinou, desde pequeno. Meu pai me ensinou a amar o próximo, meu pai me ensinou a fazer muito aquilo que eu podia, mas meu pai me ensinou princípios cristãos, me ensinou a caminhar pelo caminho da fé, de buscar a palavra de Deus. Como eu falo, meu pai sentava com a gente à beira da cama e nós orávamos todo dia. E quando nós brigávamos, eu e meus irmãos brigávamos, sabe o que meu pai fazia? Meu pai nos juntava, ao contrário que Rebeca separou, para evitar algo pior. Vai para o seu canto, ele vai para o outro canto. Às vezes tem momento que é preciso assim, para as pessoas refletirem. Coloca em um lugar, outros vão refletir sobre o que aconteceu. Mas meu pai, na humildade, na sabedoria do que ele tinha para poder passar, eu acho que isso foi muito positivo para a nossa vida. Meu pai nos juntava, nos fazia abraçar, e um olhar para o olhar do outro, e às vezes até abraçados falar eu te amo. Falar palavras doces um para o outro, para quebrar aquela raiva. Às vezes a gente ficava com mais raiva ainda, né? A gente não entendia aquele sentido, aquele significado daquela educação. Mas hoje sabe o que acontece? Todos os irmãos têm divergência, a gente tem alguns conflitos, algumas diferenças assim, na maneira de pensar, de viver, alguns gostam de uma coisa, outros de outra, às vezes a gente pode divergir em algumas coisas, às vezes pode até surgir aquelas rusguinhas, aquelas bobajadas entre irmãos, mas isso que o nosso pai nos ensinou, de nos juntar, de unirmos, sempre vem à mente. Quando a gente às vezes desentende em algum ponto, vem à mente, mas nosso pai sempre nos unia em abraços. E sabe o que a gente faz? A gente sempre busca um ao outro para pedir desculpa, para nos abraçar, para falar que somos importantes uns para os outros. E é algo assim que me comove muito, porque a todo momento nós, como seres humanos, nós somos falhos. Nós somos suscetíveis a erros. Mas como nós temos aquele ensinamento em nosso coração que foi deixado pelos nossos pais como exemplo de vida, e nós nos pautamos por ele, nós podemos usar esse ensinamento como bênção para nossas vidas. Recentemente, eu e meu irmão tivemos algumas divergências aí, alguns pontos de vista. O meu irmão Elvis, uma pessoa que eu amo demais, e ele chegou perto de mim e virou para minha filha: meu irmão, você sabe o quanto que eu te amo, eu errei, eu prometo para você que nunca mais isso vai acontecer, porque o mais importante para mim é o seu amor, é a sua presença, é a sua companhia. E aquilo me tocou muito,
né, pela grandeza dele. Tocou muito. Nós nos prometemos ali, de, independente das divergências que aconteçam, respeitar o outro. Não foi nada demais, gente. Simplesmente um falou uma coisa, outro falou outra, um falou um ponto de vista, outro falou outro. Mas o que me fez ficar feliz foi de ver a atitude dele. E da mesma forma, eu tenho várias vezes também, com pessoas que eu amo, de chegar com meus filhos, pedir desculpa. Não tenho vergonha de pedir desculpa aos meus filhos. De falar com eles que eu errei. Porque isso é sinal de grandeza e não de fraqueza, gente. É eu ensinar meus filhos que nem todo momento a gente está certo, que a gente está susceptível ao erro. Que o mais importante é a gente ter humildade e reconhecer os nossos erros. De saber que nós podemos corrigir esses erros a tempo. Meu irmão falou, olha, a gente não sabe do dia de amanhã. Imagine a gente num sentimento, às vezes, um indiferente com o outro, coisa que, por mais que às vezes há um desentendimento, eu nunca consegui guardar mágoa, ressentimento ou ter ódio por algum irmão meu. Não, ao contrário, eu os amo de paixão, são minha vida. E assim como são meus sobrinhos também, trato como filhos meus, preocupo com todos eles, porque foi esse ensinamento que o nosso Pai nos deixou. Por mais que às vezes nos desentendemos, estamos sempre nos beijando, nos abraçando e falando um para o outro. Eu te amo. Eu te amo. E esse ensinamento, você que é pai, você pode trazer para a vida do seu filho. Esse ensinamento você pode, mãe, trazer para a vida do seu filho. Ensiná-los a ter humildade, para reconhecer os erros e manter a família sempre unida, juntas. Que essa mensagem aqui possa impactar a sua vida, possa trazer bênção para a sua vida. E se você não teve ainda a oportunidade de virar para o seu irmão, para a sua irmã, se você teve algum problema com ele, algum pequeno desentendimento, porque ele é sangue do seu sangue. Ele é parte do seu pai, da sua mãe. Se você não tem um deles, honre seu pai e sua mãe, amando os seus irmãos, unidos com ele, porque essa é a vontade de todo pai. Que os irmãos estejam sempre juntos. É isso que eu prego para minhas filhas, para os meus filhos. Que um possa ajudar o outro, que um possa servir o outro, porque ele veio, ele que era Deus, veio e falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que nós somos melhores do que Jesus Cristo. Nós temos que aprender a servir, a dar outra face, a ser humilde, a aprender a perdoar, mas também pedir perdão. A vida é uma via de mão dupla. Isso nós podemos fazer. Você pode fazer hoje. Vai lá, reconcilia com teu irmão. Aproveita essa mensagem, reconcilia com teu pai. Reconcilia com a tua mãe. Talvez essa mensagem seja para você que está me escutando aqui agora. É a mensagem de Deus para a sua vida. Porque Deus às vezes usa pessoas para trazer mensagens para edificar a sua vida, para fazer você crescer, para fazer você reconsiderar coisas que são tão fúteis e passar a considerar coisas maiores. Então, naquele momento que meu irmão falou aquilo, levei na minha mente na hora os ensinamentos do meu pai e vi o quanto que nós aprendemos com ele e o quanto que nós podemos ainda honrá-los, mesmo que não seja em vida, porque ele não está no meio de nós, mas eu tenho certeza que onde que ele quer que esteja, ele sente nesses momentos muito orgulho da gente e ele se sente muito feliz, porque essa energia que nós emitimos chega até ele e ele deve pensar, valeu a pena, valeu a pena. E tudo na sua vida tem que valer a pena, tem que ser para bênçãos da sua vida, da sua família. Eu amo os meus irmãos mais do que tudo, assim como eu amo meus filhos, assim como eu amo a minha esposa, os meus pais, os pais da minha esposa e todos aqueles que passam pelo meu caminho e que eu posso de alguma forma ser bênção na vida deles e de alguma forma que eles possam ser bênção na minha vida. Que nós possamos ficar aqui nesse momento com essa mensagem e que ela possa transformar a sua vida. Use essa história aqui de Esaú e de Jacó, que seguiram caminhos talvez diversos, para poder você
entrar no caminho certo e seguir na presença de Cristo, para que você possa ser uma bênção, para que você possa receber essa bênção e para que você possa ser próspero em tudo que você fizer. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo Gênesis 28, próximo capítulo. E vai lá, vai no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, vai chegar para você todos os dias aí as mensagens, as notificações. Deixe o seu comentário. Fale aí para mim, vai no meu Instagram aí no Reels, deixe o seu comentário, o que você achou. Você está gostando? Está sendo bênção para a sua vida? Esse propósito de fé que nós estamos juntos aqui nessa caminhada durante esses 365 dias do ano. Se estivesse sendo bênção para a sua vida, eu estou me sentindo realizado. Porque eu sei que isso é propósito de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe sempre. Ó Pai, vamos fazer uma oração? Ó Pai Todo-Poderoso, eu oro para que haja unidade, Pai, entre irmãos, para que haja unidade entre pais e filhos, para que nós possamos nos alegrar com as bênçãos que os nossos irmãos recebam, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, e para que nós possamos estar abertos à bênção de Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, essa pessoa que está me escutando aqui, que está com a gente nesse momento, que está assistindo essa mensagem, que o Senhor possa quebrar toda e qualquer maldição sobre a vida dela. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que ela entenda o verdadeiro significado do amor, da unidade e da bênção que vem dos céus através dos pais. Porque é isso que nós vimos aqui hoje. Nós vimos Isaac abençoando os seus filhos. E que cada pai possa abençoar os seus filhos, todos os filhos possam receber essas bênçãos dos pais. E que cada filho possa entender o valor dessa bênção e chegar todos os dias pela manhã, a bênção, Pai. Ao entardecer, à noite, antes de dormir, a bênção, Pai. Se não estiver na presença do Pai, que ligue, que passe mensagem, mas que peçam essa bênção. Pois essa bênção virá dos céus, porque o Pai dirá, Deus os abençoe. E ficamos por aqui. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo. A paz do Senhor.